No vídeo de hoje vamos falar sobre livros didáticos da área de engenharia de controle a pedido do inscrito Paulo Ricardo. Ele pediu sugestões de livro, mas ao invés disso eu vou fazer a comparação entre dois livros didáticos que eu tenho. O primeiro é o do Nise, Engenharia de Sistemas de Controle, a 5ª edição, e o segundo é um clássico que é do Ogata, Engenharia de Controle Moderno, no caso também a 5ª edição. E o livro que ganhar essa comparação leva esse belíssimo troféu aqui. Então vamos lá depois da vinheta. Para fazer a comparação entre esses dois livros, que são bem tradicionais nos cursos de engenharia de controle, eu escolhi 5 tópicos. Primeiro, nós vamos avaliar os autores desses livros. Depois, nós vamos falar da amplitude que o livro trata, ou seja, a quantidade de assuntos que ele aborda. Depois, nós vamos falar da profundidade com que esses assuntos são abordados. O quarto tópico é a aplicação do conteúdo passado, ou seja, o livro faz um bom link entre a teoria e a prática. E o último tópico é a didática, como que os conteúdos são explicados e a facilidade com que o leitor entende esses conteúdos. Então vamos falar do autor. O Norman Nise, ele não tem muita informação dele na internet. O máximo que eu consegui achar nos sites é que ele é professor de engenharia elétrica da California State Polytechnic University. Talvez em algum dos livros dele tenha uma biografia sobre a vida dele, mas nesse que eu tenho, não tem. Então a gente não tem muita informação acessível, e olha que eu procurei bastante, sobre a biografia do Nise. Já do Ogata, nós temos mais informações. O Ogata ele é engenheiro mecânico, formado em Tóquio. Mais para frente na sua carreira, ele vai para os Estados Unidos, onde ele faz mestrado também em engenharia mecânica e doutorado em engenharia de sistemas, e ele fica nos Estados Unidos lecionando sobre o tópico de engenharia de controle. O Ogata também tem vários livros publicados além desse livro de engenharia de controle. Dentre suas outras obras, uma que eu tive contato é o seu livro de controle discreto, onde ele dedica o livro inteiro para falar sobre controle digital. Livro sobre controle digital. Então, nesse tópico, tanto pela disponibilidade de informação, quanto pelo acervo de obras publicadas, eu vou dar este ponto aqui para o Ogata. Então, 1-0 Ogata. Agora sobre a amplitude, sobre os assuntos tratados nos dois livros. Uma das coisas que o livro do Nise tem, que esse livro do Ogata não tem, é um capítulo dedicado a controle digital. Só que isso é facilmente explicado pelo fato de o Ogata ter um livro inteiro dedicado a controle digital. Além disso, esse livro de controle do Ogata, ele trata mais assuntos que o do Nise. Por exemplo, no final do livro, quando ele fala de controle usando o espaço de estados, ele fala sobre técnicas de controle ótimo, controle robusto e controle H infinito, né, que são tópicos ali que estão relacionados, mas que o livro do Nise, por exemplo, não trata. Além disso, o livro do Ogata ele traz um capítulo dedicado ao controlador PID, que é muito famoso, e também traz capítulos específicos para modelagem de sistemas, coisa que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, em amplitude, ao meu ver, não tem discussão. O livro do Ogata ele é mais completo, ele trata mais assuntos, ponto final. Ponto para o Ogata. De profundidade, os dois livros não são muito profundos, eles não passam as provas formais, matemáticas dos teoremas que eles apresentam. O que eles apresentam é mais uma explicação a fim de convencer o leitor de que aquilo está correto. O que não tem problema, os livros de graduação em geral são assim. Lendo algumas partes que são similares nos dois livros,
eu realmente não consigo determinar qual que tem mais profundidade. Eu acho às vezes que o Ogata é mais profundo, um pouco mais detalhista nos assuntos, mas eu vou dar um empate nessa categoria, eu vou dar um ponto para os dois. Vamos falar agora de aplicação. Como que o livro traduz a teoria para a prática? Nesse aspecto, eu sinto que o livro do Ogata também é muito melhor do que o livro do Nise. E eu vou explicar por quê. Vamos começar por modelagem. Você tem um sistema físico e você quer saber o modelo matemático dele. O livro do Nise, ele coloca tudo no mesmo saco de equações diferenciais. Então ele vai dizer, você sabe equações diferenciais? Então está aqui alguns exemplos e boa sorte. Ele pega todos os tipos de modelagem e coloca num único capítulo. Já o livro do Ogata, ele faz isso de forma diferente, mais espalhada. Ele tem um capítulo introdutório falando de modelagem de uma forma geral. Depois ele tem, se eu não me engano, 3 capítulos. Um para modelagem mecânica, um para modelagem elétrica e eletrônica e um para modelagem de sistemas térmicos e com fluidos. Ou seja, ele entra muito mais em detalhes de como modelar cada tipo de sistema físico. E isso faz com que a tradução entre teoria e prática seja mais fácil. Outra coisa, enquanto o livro do Nise trata controle PID como uma coisa genérica, lá quando ele fala de projeto por lugar das raízes, o livro do Ogata trata isso como um assunto específico. Não que o livro do Nise esteja errado. Por quê? Porque se você sabe projetar por lugar das raízes, você faz isso para qualquer controlador, inclusive para a estrutura específica que a gente chama de controlador PID. Ok. Só que o livro do Ogata traz o controle PID separado em um capítulo e também te dá as sintonias por ensaios, pelas tabelas do Ziegler-Nichols, te explica como faz, te explica o PID, como faz o projeto pela resposta em frequência, te explica como se usa técnicas computacionais de otimização para o controle PID, ou seja, ele destrincha muito mais o controle PID. E a gente sabe que em muitas aplicações de campo, o controle PID ele acaba sendo preferido pela sua facilidade de instalação, pela sua sintonia muitas vezes apenas com ensaio, etc. Então nesse ponto, eu acho que o livro do Ogata traz uma relação muito mais forte entre teoria e prática. Por isso, nesse quesito, o ponto também vai para o Ogata. E didática. Olhando alguns tópicos que estão presentes nos dois livros, eu não noto tanta diferença em didática. Eu sei que tem muitos professores que preferem o livro do Ogata, e eu até concordo com eles. Quando eu dei aulas no meu estágio de docência para graduação, eu preferia, como professor, ler o livro do Ogata para relembrar os assuntos que eu ia ensinar. Eu acho que o livro do Ogata tem uma boa organização para isso. Porém, quando eu estava estudando para aprender do ponto de vista do aluno, eu não sei porquê, mas eu sempre achei o livro do Nise mais intuitivo. Eu acho que as explicações que ele dá combinam muito mais comigo quando eu estava aprendendo do que o livro do Ogata combinava. Mas, apesar dessa pequena preferência pessoal, eu vou dar um ponto para os dois, porque eles são muito similares em didática mesmo. E agora, o resultado, ele é 5-2. Então, o livro do Ogata, por esses critérios, é melhor e o nosso troféu livro vai para o livro do Ogata. Agora, algumas coisas que vale a pena dizer. Esse livro do Nise, eu ganhei de presente de um professor da graduação e foi o livro que eu usei para estudar controle e aprender. E como eu disse, como aluno eu sempre achei ele mais fácil do que o livro do Ogata, que eu comprei um pouco depois. Mas é indiscutível que o livro do Ogata é mais completo e trata algumas coisas que são bem importantes e que não estão tão salientadas
no livro do Nise. Mas, no fim das contas, essa é uma análise pessoal. Qual livro você prefere e por quê? Deixa um comentário. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, toda semana tem um conteúdo da área de engenharia de controle para você. Um forte abraço e até a semana que vem.